Olá, que bom estar na sua companhia em mais um sábado. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos até as 14h. E hoje vamos abordar temas muito importantes. Antes disso, vamos ver o que foi destaque nesta semana em um giro de notícias. Nem mesmo nos tempos de festa, os combates deram trégua na faixa de Gaza e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que Israel irá prosseguir até alcançar a vitória completa sobre o Hamas. E na Europa, a Rússia lançou o maior ataque aéreo à Ucrânia desde o início da invasão do país. Na Argentina, a população se revoltou com as primeiras medidas tomadas pelo presidente Javier Milei. Nesta semana, Milei publicou um decreto dispensando funcionários públicos que foram contratados neste ano. A ação que pode deixar até 7.000 pessoas sem emprego. Após a medida, os sindicatos ameaçaram realizar uma greve geral em janeiro. Javier Milei também enviou uma carta aos chefes de Estado dos 5 países que integram o BRICS, incluindo o Brasil, para avisar que seu país não fará mais parte do bloco. Apenas alguns dias após seu lançamento, o programa Celular Seguro já bloqueou mais de 4.300 aparelhos roubados, furtados ou perdidos. O objetivo do mecanismo é bloquear os celulares roubados para diminuir a prática desse crime que tem crescido no país. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ainda faltam alguns ajustes para que o celular roubado se torne algo inútil, o principal desejo da pasta. Rafael Souza, dono do perfil de redes sociais Choquei, prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais sobre o caso da jovem Jéssica Vitória Canedo, encontrada morta após ser vítima de fake news divulgada pela página. Alguns dias antes da morte da jovem, a página, que contava com mais de 22 milhões de seguidores no Instagram, publicou uma notícia falsa em que afirmava que Jéssica estava tendo um caso com o humorista Whindersson Nunes através de prints de uma suposta conversa entre os dois. Ambos negaram, mas Jéssica continuou a ser alvo de ataques em suas redes. O advogado da família de Jéssica disse que vai buscar responsabilização legal de todos os envolvidos na disseminação de notícias falsas que possam ter contribuído para o falecimento de Jéssica. Mais de 10 milhões de pessoas devem passar por aeroportos e rodoviárias pelo Brasil durante as festas de final de ano. E quem não viajou nem de avião e nem de ônibus aproveitou o tempo livre para cair nas estradas de carro. Mas com tanto movimento, o congestionamento foi grande, principalmente nas estradas do estado de São Paulo. Os paulistanos que decidiram sair de casa para passar a virada de ano no litoral enfrentaram muito trânsito, já que as principais rodovias do estado estão congestionadas desde as 7 horas da manhã de ontem. E o pedágio da rodovia dos imigrantes, que liga a capital ao litoral, é onde os motoristas mais sentiram dificuldades com as filas. O Código de Defesa do Consumidor é uma das legislações consumeristas mais avançadas do mundo e busca proteger o consumidor da sua relação desigual com fornecedores de produtos e prestadores de serviços. A Agência Nacional de Aviação Civil também possui boa regulamentação sobre os direitos dos passageiros em transportes aéreos. Mas será que você faz valer os seus direitos quando se depara com um dos frequentes transtornos que ocorrem em viagens? Para tirar todas essas dúvidas, aqui comigo está o advogado Leandro Nava. Muito obrigada pela sua participação aqui, Leandro, conosco novamente. Eu que agradeço, Beatriz. É um prazer e uma honra estar aqui. Então é o seguinte, o Ministério do Turismo fez um levantamento com base em dados das administradoras dos terminais aéreos e rodoviários nacionais e apontou que mais de 10 milhões e 100 mil pessoas passarão por aeroportos e rodoviárias pelo Brasil durante as festas de final de ano. Número bem considerável para algum erro acontecer, mais precisamente para quem pega avião.
A minha primeira pergunta é: quanto tempo o voo pode atrasar e qual é o direito do consumidor nessa hora? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito difícil, porque, em regra, o voo não deve atrasar. Ele não pode e não deve. Está estipulado o horário da sua partida e o seu próprio horário de embarque. Então, o consumidor, no caso, aquela pessoa que vai se utilizar daquele transporte aéreo, ele chega mais cedo, faz o check-in, se prepara, segue todo o procedimento estipulado, não só pela ANAC, mas também pelas próprias empresas aéreas e está lá à disposição. Agora, caso aconteça alguma coisa, aí sim pode iniciar alguns direitos ao consumidor devido a esses atrasos ocorridos no seu embarque ou na sua decolagem. E quais são esses direitos? Eu sei que tem uns períodos para que o consumidor possa recorrer. Exatamente. Nós temos aqui algumas observações que são importantes levarem aí para os nossos telespectadores. Se você está aguardando o voo e ele atrasou por 1 hora, toda e qualquer companhia aérea tem a obrigação, inclusive por instrução e portaria da própria Agência Nacional de Aviação, a famosa ANAC, de fornecer a você uma linha telefônica, ou seja, um aparelho para que você faça um contato e também um compartilhamento de internet. A partir da segunda hora, ou seja, de 2 horas de atraso, você tem, como consumidor, tem direito de ter aí uma refeição, um lanche, tudo vai depender do horário. Se for no período da tarde, é um lanche, se for na hora do almoço, é o seu almoço, um jantar, alguma coisa nesse sentido para que você não passe mal. Passado 4 horas de que você ficou aguardando o voo e você ainda não decolou, não teve notícias, aí gera ao consumidor o direito de 2 situações. Se for uma viagem na qual você vai se deslocar para outro local e você já está no seu ambiente, ou seja, você está na sua cidade, você está indo para uma outra viagem, a empresa aérea ou ela paga o hotel para que você fique hospedado, ou ela leva você até a sua casa, que é o translado. São esses 2 direitos e o consumidor vai escolher, porque muitas vezes o consumidor, Bia, ele mora muito longe do aeroporto, então facilita muito mais para ele ficar hospedado num hotel próximo do aeroporto, porque o deslocamento não justifica o tempo, o gasto, e a própria companhia assim também oferece. Esses são os direitos iniciais que o consumidor tem. E existe também um outro problema muito comum, que é o extravio de bagagem. Demais. Como que o consumidor vai provar o que tinha dentro da mala, os valores dos produtos dentro da mala? Como que isso acontece? O brasileiro ele não tem esse tipo de, vamos dizer assim, dessa educação de pensar, olha, eu preciso fazer um checklist, o que está sendo colocado dentro da mala em caso de extravio. Eu, viajando a trabalho, já tive a mala extraviada. Ela chegou no hotel depois de 48 horas. O que acontece? A empresa ela é obrigada a te fornecer um valor esse, uma média de R$300, para que você compre coisas de utilização própria particular. Ou seja, higiene pessoal, roupas íntimas, alguma coisa nesse sentido, porque você está sem mala. Então você não tem sua escova de dente, você não tem nada para sua higiene, às vezes sua roupa que estava lá para alguma situação você não tem. Então a empresa, caso ocorra esse extravio de bagagem, ela é obrigada a te fornecer inicialmente esse valor que gira em torno de R$300 pela instrução da ANAC. Além disso, caso realmente essa mala não seja localizada num prazo máximo de 7 dias, o consumidor tem o direito de ingressar com uma ação. Primeiro, a orientação é fazer uma reclamação administrativa junto à empresa e caso a empresa pague parcial, que provavelmente é isso que ela fará, infelizmente, ou ela não faça o pagamento, aí você procura o judiciário. O judiciário fala o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor tem o artigo 6º, inciso 8º, que é a inversão do ônus da prova. Ele fala o seguinte: o consumidor é a parte mais vulnerável, não precisa demonstrar o que tinha ali na bagagem, ele só precisa dizer o que tem. Porém, todavia, entretanto, qual que é a sugestão que nós passamos aos nossos telespectadores aqui? Façam aí uma listagem sempre antes de viajar. Se você estiver levando produtos custosos, celular, notebook, tablet, câmera, quaisquer coisas que tenham aí um dispêndio maior, deixe a nota fiscal guardada, não coloque dentro da mala.
deixe guardado. Por quê? Porque, em regra, o consumidor não precisa provar, mas eu sempre oriento as pessoas que têm dúvida é que façam a prova do custo que você teve, porque senão fica aquela questão do dito pelo não dito e aí ficamos aí à mercê da decisão judicial. E além desses problemas que talvez não sejam tão constrangedores, eu acho que talvez ter as próprias férias frustradas por agências de viagens que de repente cancelam voos, hotéis e não informam o cliente. E aí, o que fazer? Aí, nesse caso, a companhia aérea ela não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, né? Quem deu aso, ou seja, quem gerou esse prejuízo, quem descumpriu aquela obrigação é a própria empresa que você fez o contrato. Uma empresa de viagem qualquer, não importa qual seja. Aí a demanda será legitimada em face dessa empresa. Ou seja, você ingressará com um processo contra aquela agência de turismo, contra aquele hotel, se você fez a reserva direto no hotel, ou contra até mesmo esses sites que fazem essa intermediação, requerendo aí o seu dinheiro de volta e, se for o caso, também pedir uma indenização por dano moral. Dano material é o gasto que você teve. Dano moral é se você vai viajar com a sua família e teve todo aquele transtorno, ninguém viaja, ninguém embarca, ou até embarca, fez o translado, chega no hotel que você mesmo reservou, seu quarto está ocupado, não tem nenhuma reserva, não, mas eu já paguei e tem aquela chateação, aquele transtorno. E teve uma notícia não tão recente, porém muito importante, sobre a 123 Milhas. Exatamente. Os consumidores que fizeram a compra, mas não receberam, tiveram que pedir reembolso ou algo do tipo, elas podem se sentir lesadas a ponto de terem sentido que caíram num golpe? Olha, assim, no meu humilde entendimento, é um golpe. Não deixa de ser um golpe. Você frustra uma situação, você gera toda uma expectativa naquela pessoa ao ela fazer uma compra, seja aérea, seja de pacote de estadia, também não só aérea, seja também de ônibus, nós falamos normalmente aérea porque é o que mais acontece. Essa empresa ela é responsável por isso. Tanto é que a demanda que fala exatamente sobre a 123 Milhas está tramitando em Minas Gerais, por causa da competência territorial lá. Então, todos e quaisquer processos que foram distribuídos no Brasil inteiro foram suspensos, porque está sendo discutido ali a responsabilidade dela e de lá serão divididos as indenizações, isso se tiver solvência. Leandro, mais uma vez, obrigada pela sua agradeço. participação. Te desejo um ótimo 2024 Obrigado. E nos vemos com certeza. Para todos nós, um abraço aos nossos telespectadores e um feliz 2024. E se o assunto é golpe, saiba que o Brasil é campeão mundial nesse tipo de armadilha contra pessoas físicas. Ao contrário de cybercriminosos de países ricos que miram fraudes milionárias contra grandes empresas, os daqui preferem esquemas simples e reprodutíveis em larga escala, como mensagens falsas, redes sociais e vírus. Levantamentos de diversas empresas de segurança digital mostraram que o número de ocorrências de estelionato na internet disparou após o isolamento social em decorrência da pandemia da Covid e nunca mais voltou aos patamares anteriores. São diversos tipos de crimes, mas existem 5 em específico que são os mais comuns: falsa central telefônica ou spoofing, que são tentativas de golpes a partir de ligações telefônicas em que o identificador de chamadas mostra o número oficial da empresa. Outro tipo é o golpe da mão fantasma. Os vírus mais detectados em smartphones brasileiros têm a função de acesso remoto em que os cybercriminosos escurecem a tela do aparelho e usam aplicativos bancários em segundo plano para vasculhar senhas e informações pessoais para depois fazer operações bancárias. Roubo de identidade no Instagram com inteligência artificial. Estelionatários, depois de invadir contas em redes sociais, usam inteligência artificial para clonar traços e voz da vítima
e publicar vídeos falsos a fim de aplicar novos golpes. O golpe mais comum no Brasil é também o mais simples, chamado de phishing. Os criminosos usam assuntos como Bolsa Família, Desenrola Brasil, imposto de renda ou oportunidades de emprego. E mesmo que a pessoa não faça uma transferência na ocasião, pode ceder informações sensíveis. Golpe e desvio de Pix. A ação dos golpistas ocorre por meio do sistema ATS após o consumidor baixar algum tipo de aplicativo que esteja infectado com o Trojan, um tipo de vírus também conhecido como cavalo de Troia. Os cybercriminosos entram no celular da vítima quando ela baixa algum aplicativo infectado ou clica em links duvidosos. Aplicativos de jogos, por exemplo, estão entre os que foram identificados como os vetores do novo vírus, que faz transferência do valor do Pix do cliente. Então, para dar um engate neste assunto que interessa a todos, aqui comigo está o especialista em meios de pagamento, Renato Cunha. Mas não só isso, ele é especialista em não deixar você e eu mesma a cairmos em golpes. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado pelo convite. Então, para começar, vamos entender as diferenças entre alguns pontos que separamos aqui. Primeiro, dia 21 de dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas online, conhecidas como bets. A principal mudança fica por conta da tributação dos ganhos obtidos pelos apostadores por meio dos jogos e pela criação de medidas de prevenção a fraudes. Entre outros pontos, o texto a ser sancionado tributa empresas e apostadores e regulamenta inicialmente as apostas de cota fixa, que são aquelas em que o apostador sabe exatamente qual é a taxa de retorno no momento da aposta. Nesse sentido, qual é a diferença, Renato, entre esses tipos de aposta, bets, contra aqueles de cassino? Certo. Acontece o seguinte, os cassinos, eles têm um algoritmo e ele facilita ali a vida de quem está fazendo a aposta, uma vez que ele pode ser controlado. Diferente de uma bet, por exemplo. A bet, você vai apostar num jogo de futebol, por exemplo, você consegue apostar num resultado de algo que vai acontecer. Quando a gente passa para um cassino online, ele tem um algoritmo que ele é manipulável. Então, ele pode ser programado para uma hora a pessoa ganhar, outra hora a pessoa perder. E nisso cai naquela questão dos influenciadores, que recebem ali um link para fazer a divulgação, nada mais é do que um afiliado. Então ele recebe um link onde todo mundo que se cadastra nesse link ganha uma porcentagem e existem alguns casos também que na perda das apostas as pessoas ganham também, esses influenciadores ganham. Então ele ganha a publicidade por divulgar a ferramenta, ele ganha também na questão de quando as pessoas perdem e pela indicação. Então, aproveitando essa sua questão dos influenciadores, na semana passada, um grupo de influenciadores digitais foi alvo de uma operação truque de mestre no Pará. Os que foram detidos já saíram da cadeia para responder em liberdade. A ação da Polícia Civil teve como objetivo cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra investigados por envolvimento em jogos de azar na internet, conhecidos como Jogo do Tigrinho. De acordo com a polícia, o grupo movimentou mais de 20 milhões de reais e é suspeito de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os outros influenciadores que não foram alvos dessa primeira fase da operação seguem divulgando as plataformas. E esse assunto ganhou repercussão nacional, principalmente pelo questionamento da legalidade ou não dos jogos. E aí, Renato, esses jogos de azar, eles são ilícitos, lícitos, criminosos? Como que eles são considerados perante a lei brasileira? Os jogos de azar, eles são considerados como crime contra a economia popular. Então ele está levando dinheiro de uma classe específica. Então quando a gente traz esse assunto de golpe, geralmente as pessoas que mais jogam nesses jogos são pessoas da classe C e D. Então assim, tem muito foco nessas pessoas por conta disso, para aprimorar esse ganho, né? Então por conta disso. E o que a gente pode esperar daqui para frente com esses jogos e uma provável regulamentação também, não só das bets, como também os jogos de cassino? O que acontece é o seguinte, provavelmente, assim, minha opinião, essa regra ela vai acabar passando,
porque a gente tem ali as regras orçamentárias que o governo está propondo e eles estão sedentos por taxas. Então, assim, já prevê ali uma taxação de 12% em cima do lucro bruto das empresas e 15% em cima do ganho, né, das pessoas que apostam e ganham. Mas aí tem um adendo, é importante salientar que esse imposto para quem ganha é para prêmios acima de R$ 2.111. Então vai ter essa tributação, isso daí vai ser uma arrecadação muito grande porque é um mercado que gira muito dinheiro. A gente pode ver aí essa questão dos influenciadores, eles passam a divulgar esse tipo de ferramenta e eles têm ganhos assim exorbitantes, porque gira muito dinheiro. Então eu acredito que esse projeto vai passar e a gente vai ver assim o crescimento cada vez maior desses jogos, porque muitos trabalham naquela questão do white label. Então é uma grande empresa que fez essa plataforma e outras empresas menores alugam essa estrutura dessa empresa e fazem as suas próprias bets. Por isso que a gente está vendo surgir tanta bet por aí. E, Renato, um outro assunto que ganhou grande destaque foi o lançamento no dia 20 de dezembro do programa Celular Seguro, uma alternativa para a proteção de dados pessoais no Brasil, que oferece a possibilidade de bloquear celulares perdidos, furtados ou roubados, estendendo este bloqueio aos aplicativos de bancos, serviços de transporte e sites de compras. Cerca de 580 mil aparelhos já foram cadastrados no aplicativo do governo e quase 4.400 foram bloqueados com a ferramenta. Desses, cerca de 1.200 aconteceram em São Paulo. Renato, qual é a sua opinião sobre esse novo sistema, essa ferramenta que o governo disponibilizou aí para os brasileiros? É uma ferramenta que tem um objetivo extremamente válido. Porque o que acontece? Quando a gente tem o nosso celular roubado, começa aquela loucura, né? Pô, vou ligar para a operadora, vou ligar para o banco. Então, esse aplicativo, ele não reinventa a roda, ele basicamente centraliza as informações. Então, uma vez que a pessoa tem o celular dela roubado, ela não vai precisar ligar na operadora, ligar no banco, ela vai entrar no aplicativo e vai conseguir fazer o bloqueio. E aí algumas pessoas perguntam, tá, Renato, mas se roubaram o celular, como que eu vou conseguir fazer esse bloqueio? Ele tem uma opção de você cadastrar uma pessoa de confiança. Então, através do celular dessa pessoa de confiança, você vai conseguir fazer o seu bloqueio do celular. Então, tem que ficar muito esperto aí em quem você vai colocar como pessoa de confiança nesse caso. Mas ele é um aplicativo extremamente eficiente, assim, ele tem uma proposta muito boa. Claro que ele está na primeira versão ainda. Ele vai ser muito aprimorado, vai ter muito mais coisa para implementar nele. Mas, a princípio, é uma excelente ferramenta. E antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui, você acha que os criminosos, eles estão um passo à frente? O que eles podem fazer? O que nós podemos esperar com esta nova ferramenta? Assim, a questão do passo à frente, isso infelizmente acontece. Porque como que os golpistas conseguem descobrir as informações? É que muitas vezes pessoas de dentro de empresas passam essas informações para fora. Por isso que os golpistas estão sempre a um passo à frente. Porém, é importante a gente perceber que muitos desses golpes se você tomar medidas simples, você não vai cair nesse golpe. Então, prestar mais atenção quando for fazer uma transferência Pix, ter mais cuidado quando for fazer um pagamento de boleto, porque os golpistas eles vão te mandar uma série de e-mails para phishing, vão te mandar uma série de descontos, vão fazer anúncios na internet, eles estarão o tempo todo tentando pegar você. E não tem aquela conversa de falar, pô, mas ninguém vai chegar em mim porque eu não tenho dinheiro. Às vezes, você é um caminho para eles chegarem no público-alvo que eles querem realmente atacar. Renato, muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço. desejo um ótimo 2024. Igualmente. Te espero mais vezes para a gente falar sobre isso, porque é um assunto que nunca sai de moda, podemos Conta dizer comigo. assim. Obrigada. Obrigado. O perfil de entretenimento e ativismo político Choquei está sendo investigado por suspeita de indução ao suicídio após a morte da Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, que foi mais uma vítima de fake news nas redes sociais e teria tirado a própria vida depois de receber ataques de ódio por ter seu nome vinculado ao do humorista Whindersson Nunes. Na semana anterior à morte, supostas conversas de Jéssica com Whindersson Nunes caíram nas redes. Na época, ela afirmou que não se tratava de uma conversa real, mas com a repercussão da divulgação dos prints começou a ser atacada nas redes.
A mãe de Jéssica, Inês Oliveira, chegou a publicar um vídeo pedindo que parassem com os ataques, pois a filha estava passando por problemas e sofria de depressão, e que, inclusive, ela já havia tentado tirar sua vida algumas vezes. Em último comunicado, Jéssica chegou a afirmar que era vítima, que as montagens foram feitas para prejudicá-la. Abre aspas. O problema é que vocês estão passando completamente dos limites e por algo que não fiz. Toda essa palhaçada envolvendo meu nome, do Whindersson, não passa de uma brincadeira muito sem graça. Ficou bem óbvio que o intuito é me ridicularizar, da mesma forma que já tentaram outras vezes. Fecha aspas. Após a repercussão do ocorrido e até de perfis pedindo que a Choquei fosse responsabilizada, na quinta-feira, dia 28, o responsável da página, que tem mais de 27 milhões de seguidores nas redes sociais, Rafael Souza, admitiu ter replicado um conteúdo falso e prestou depoimento à Polícia Civil. De acordo com o comunicado divulgado pelo perfil, foram fornecidas provas sobre o gerador de notícia falsa, que foi publicada originalmente por um outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei, e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta, como a retirada imediata do conteúdo falso republicado. Após ouvir Rafael Souza, o delegado Felipe Monteiro afirmou que a Polícia Civil aguarda a liberação para examinar os perfis e não descarta a possibilidade de condenação dos envolvidos pelo crime de indução ao suicídio. Segundo ele, a família, por meio do advogado, também tem interesse em instaurar um inquérito por crime contra a honra, que só pode ser solicitado pela família ou pela própria vítima. No entanto, ainda não recebemos uma ação efetiva dos familiares. O delegado responsável pela investigação, Felipe Monteiro, da Polícia Civil de Minas Gerais, solicitou a quebra, aliás, de sigilo de perfis relacionados ao caso. Para nos aprofundarmos nesse assunto, vamos conversar com o Wanderson Castilho, que é especialista em crime cibernético. Boa tarde, Wanderson. Obrigada pela sua participação conosco hoje. Boa tarde, é uma honra. Wanderson, então, para nós começarmos, está cada vez mais difícil controlar a disseminação de notícias falsas. E, infelizmente, parece que somente quando fatos, como a trágica morte da Jéssica, acontecem, que uma mobilização contra as fake news começa. Minha primeira pergunta é se um dia será possível conseguirmos acabar com essas notícias falsas de vez. Eu acredito que sim. Primeiro, nós devemos entender a definição de notícias falsas para fake news. Entenda que o caso da Jéssica não foi uma notícia falsa, foi uma fake news. O assunto não existiu, e mesmo que tivesse existido essa conversa, era de cunho privado de cada uma das partes. O ponto é quando se encontra um elemento-chave que tem acesso a milhões de outros seguidores. E este tipo de conteúdo fake news, né, uma notícia falsa fake news, ele é usado com um objetivo econômico, fazendo difundir para milhões de seguidores isso e tornando aí o seu acesso de likes, de engajamento e tudo financeiro próprio. E isso não só no caso da Jéssica, mas também como partidos políticos, como contra empresas. Aí essa técnica, este ataque, ele serve para qualquer um. Qualquer pessoa pode ser vítima desse tipo de ataque de fake news. Não é, na verdade, uma notícia falsa. E, Wanderson, está muito bagunçada essa questão de saber o que é fato e o que é verdade, perante também a publicação dessas notícias de perfis que são considerados, talvez, pela quantidade de seguidores, que é algo verídico. Então, como que nós poderemos saber o que realmente é fato e o que é fake? Tá. Primeiro, cada um dos usuários precisam ter consciência que um print mostrado em uma rede social não é prova alguma. Eu sou perito em crimes digitais e eu sei que precisa fazer todo um processo científico para fazer uma comprovação. Então, quando aquele que está ali e recebe uma postagem dessa e faz o seu próprio julgamento e decide fazer comentários, seja qual for, em cima de pessoas que ele não tem a mínima ideia,
O resultado é esse, é o pior possível. Então, primeiro, nós não devemos acreditar em nada. Existe uma pesquisa que 97% das postagens de tudo que você vê nas redes sociais são falsas, são manipuladas apenas para ter o seu clique. Como é que você vai fazer um julgamento já de cara e escrever tudo aquilo que você quiser em comentários? Saiba que as pessoas que fizeram comentários maldosos ou difamatórios contra a Jéssica podem responder na justiça junto com o dono do perfil. E Wanderson, compartilhar é A crime? mesma coisa. É a mesma coisa. Você está sendo coautor também. Não fui eu que fiz essa foto, esse memo, esse comentário. Eu só estou compartilhando. Você está fazendo parte da disseminação. Logo, você também é parte do problema. É parte do crime que está acontecendo. E como que nós podemos denunciar as fake news, as notícias falsas? E o que é levado em conta pela plataforma quando nós fazemos isso? A plataforma, e esse é o ponto, por isso a necessidade de uma legislação em cima disso. Notícias falsas, nós temos já leis para isso, mas para fake news, onde tem esses perfis, como eu mencionei, com milhões, o próprio Choquei já confirmou, ele tem 35% do número de usuários do Instagram. Olha que força, que poder tem essas pessoas, e que ainda dizem que vão procurar informação, mas não querem saber se é verdade ou não e postam. Olha a irresponsabilidade disso. Então nós, como usuários, eu tenho um canal também e ensinei isso. Você, quando identifica um perfil que está realizando esse tipo de coisa, vá nos 3 pontinhos ali e denuncie de uma forma de notícias falsas. E bloqueie este perfil. Porque não adianta você ir lá e fazer comentários maldosos contra o perfil, contra o que você quiser. Você, na verdade, está ajudando ainda mais esse perfil. Porque a plataforma, ela tem o interesse da interatividade, do engajamento. E não importa se você está elogiando ou criticando. Ou seja, não comente, não visite, bloqueie e denuncie. Ótima dica. E, Wanderson, o presidente Lula assinou um decreto que institui a Política Nacional de Cibersegurança. O objetivo é proteger computadores, redes, sistemas essenciais e dados de possíveis ameaças digitais, contribuindo para o combate aos crimes ligados ao setor. Como que isso vai funcionar? Essa é uma grande dúvida, porque, inclusive, as pessoas que estão ali que vão definir as suas políticas exatas, as suas definições de o que será feito ou não de punições. A ação ela é extremamente necessária. O maior medo hoje, global, é de um ataque cibernético. Saiu um filme recente em uma empresa de streaming aí, sobre o fim do mundo devido a um ataque de hackers e que acabou com tudo isso. Então, a preocupação, ela é máxima mesmo. Sabe-se que a próxima guerra mundial não vai começar na Terra, vai começar eletronicamente. Por isso, esta ação ela já deveria ter acontecido há muitos anos atrás. Eu vejo isso de bom agrado, só que precisa de equipes que realmente conheçam e saibam o que estão fazendo e não simplesmente colocar e vamos definir no que vai no caminho que está andando ali. A gente tem que fazer já o planejamento que já existe funcionando. Eu moro nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos tem essa defesa cibernética e aí também precisa se fazer e está correto isso. E o que falta, então, aqui no Brasil, Wanderson? Qual que é a diferença que você sente estando nos Estados Unidos para quando você está aqui no Brasil? Olha, como a pesquisa mesmo mencionou de vocês, aí 3,2 segundos acontece um ataque, uma fraude no Brasil. E não é só assim a especialidade do Brasil, não, isso é o mundo todo. Mas eu vejo que as autoridades, as polícias não estão preparadas, eles não estão com conhecimento e nem com equipamento para isso. Não existe uma política de fornecer informação, informar a população. Infelizmente, vocês estão fazendo o máximo que vocês podem diariamente, vocês, a mídia, estão colocando isso aqui é extremamente importante aos usuários, à população, mas é pouco. Vocês atingem uma parte de 1, 2, 3%. O Estado pode atingir a população inteira, forçando as instituições financeiras a cada vez mais alertar sobre os golpes, a alertar sobre o que está lá dentro dos seus celulares. Não, o hacker não invade só assim do nada, invade porque você clicou, porque
porque você estava sem conhecimento. Você não é o culpado, você simplesmente não está informado. Então o Estado precisa fazer uma política nacional urgente para que informe cada um dos usuários de como realmente proceder no mundo digital. Wanderson, eu agradeço muito a sua participação hoje conosco neste sábado, véspera da véspera de Ano Novo. Te desejo um feliz 2024, viu? E te espero mais vezes aqui. Obrigado, desejo 2024 a todos e muita segurança online. Verdade, obrigada. Bom, amanhã, domingo, 12h30, não perca a retrospectiva de 2023, feita especialmente para você. E eu fico por aqui, agradeço a sua companhia neste sábado. Você acompanha agora o programa Show da Fé com o missionário R.R. Soares. Te desejo uma ótima passagem de ano, que seja um 2024 repleto de realizações. Deus abençoe você e a sua família. Tchau.